Olá pessoal do CIEJA da Vila Maria e da Vila Guilherme, aqui é a professora Fabiane do módulo 2. Hoje em nossa aula contaremos um pouco da história da Vila Guilherme, bairro conhecido de todos, inclusive faz parte do nome do nosso CIEJA, Vila Maria e Vila Guilherme. A história da Vila Guilherme é bem antiga. Onde hoje é a Vila Guilherme havia um povo indígena, um lugar conhecido como Tapera, que pertencia ao indígena Baibebá. Estas terras foram tomadas e entregues ao Salvador Pires em 1573. Depois disso, essas terras passaram pelas mãos de vários proprietários, até que o barão Ramalho comprou a propriedade em 1855, deixando essas terras como herança sua filha, Joaquina Ramalho. Ela negociou as terras que deram origem ao bairro da Vila Guilherme com o empreendedor Guilherme Praum da Silva, no dia 12 de setembro de 1912, data da fundação da Vila Guilherme. O velho Guilherme, como era conhecido, deu início ao loteamento dessas terras em uma dezena de chácaras e vários pequenos sítios. Ele também colocou nas ruas do bairro os nomes de seus familiares, de amigos e de pessoas que estavam relacionadas com a história do bairro em construção. A Rua Maria Cândida, por exemplo, foi uma homenagem à sua esposa, Maria Cândida Praum da Silva. Já a Avenida Joaquim Ramalho é uma homenagem à baronesa, que vendeu as terras que deram início ao bairro. A casa de Guilherme Praum, uma grande mansão, ficava na esquina da Rua Maria Cândido, com a Rua Coronel Jordão. Atualmente, nesse endereço, existe um prédio. No início do bairro, Guilherme Praum vendeu lotes a preços reduzidos para desenvolver a região, principalmente para portugueses. E várias atividades foram se multiplicando no bairro. Foram construídas carvoarias e olarias, extração de areia para a construção, criações de gado e produção de leite, que se juntaram ao já existente cultivo de verduras, legumes, frutas e mandiocas. Mas para desenvolver o bairro, Guilherme Praum sabia da necessidade de construir uma ponte que ligasse o bairro ao centro de São Paulo. Foi o que ele fez com recursos próprios e de amigos. Esta foi a primeira ponte de madeira sobre o rio Tietê, construída por Guilherme. Esta ponte estava localizada onde hoje é a Avenida Guilherme, em direção à divisa dos distritos do Belém e Paris. No início dos anos de 1920, a luz elétrica começou a chegar ao bairro e logo depois Guilherme Praum também construiu o primeiro grupo escolar da Vila Guilherme, delegacia de polícia, farmácia e a Igreja São Sebastião. Mas o grande desenvolvimento do bairro chegou realmente a partir dos anos 50, com a construção das rodovias Dutra e Fernão Dias, e nos anos 70 com a construção da Marginal Tietê e da linha azul do metrô. O bairro da Vila Guilherme, como o bairro da Vila Maria, também sofriam com as constantes enchentes do rio Tietê. Na parte mais baixa da Vila Guilherme existiam até lagoas que se formavam com essas enchentes do rio Tietê. Com o passar dos anos, esses lagos foram aterrados e ocupados. Durante muitos anos também foram extraídas grandes quantidades de areia e pedras. Uma dessas áreas é bem conhecida de todos, onde hoje é o Shopping Center Norte. Havia uma verdadeira cratera devido a essa mineração. Depois disso, essa cratera passou a servir como depósito de lixo. Durante 10 anos, essa cratera se transformou num lixão. E já em 1968, ela estava completamente preenchida com terra, entulhos e lixo doméstico. Veja nesse vídeo de 1968 um incêndio que ocorreu nesse lixão. O Center Norte foi construído exatamente nessa área e inaugurado em 1984. Guilherme Praum também construiu um clube hípico, o Clube Hípico de Vila Guilherme. Tudo para atrair mais gente para a região. Mas Guilherme Praum morreu em 1938, antes de concluir a construção do clube.
O terreno foi vendido e tornou-se a Sociedade Paulista de Trote em 1944, que ficou conhecida em toda a cidade, atraindo um grande número de pessoas para lá. Hoje, esta área foi transformada no Parque da Vila Guilherme Trote. Mas tem muitas histórias em cada rua da Vila Guilherme. Tem os primeiros ônibus que circulavam na Vila Guilherme e os primeiros que ligavam ao centro de São Paulo. O Poeirinha, o Parada Inglesa, tem o primeiro ponto de ônibus. Tem a recente história do maior terminal rodoviário da América Latina e provavelmente o segundo maior terminal rodoviário do mundo, o Terminal Tietê. Tem a história dos antigos jogadores de futebol do bairro, dos antigos jogadores de malha. Tem a história da primeira igreja do bairro, a Igreja de São Sebastião, construída por Guilherme Praum, inaugurada em 1923. Tem a história da primeira escola, o Grupo Escolar da Vila Guilherme. Foi posteriormente chamado de Escola Afrânio Peixoto. Isso já em 1947. Atualmente é a sede da Casa de Cultura de Vila Guilherme. Tem o zoológico do Agenor, o segundo zoológico da cidade. O primeiro ficava na Aclimação. Esse zoológico ficava entre a Vila Maria e a Vila Guilherme. Funcionou de 1942 a 1975, quando o Sr. Agenor Gomes faleceu num acidente com uma elefanta, que rendeu grande repercussão na TV naquela época. Aliás, o bairro da Vila Guilherme também ficou conhecido pelos antigos estúdios de TV, da antiga TV Excelsior, fundada em 1967, que depois deu lugar à TV SBT, que funcionou lá até 1990. São muitas histórias. E você, tem uma história da Vila Guilherme? Se tiver, compartilhe conosco. Vamos agora para as nossas questões da aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida para responderem as questões, é só reverem os trechos dessa videoaula. Faça as questões no seu caderno. Primeira questão. Assinale o que existia na área onde hoje está construído o Shopping Center Norte: hospital, lixão ou igreja. Segunda questão. No dia 12 de setembro de 1912 foi fundado o bairro de Vila Guilherme. Assinale quem foi o fundador do bairro de Vila Guilherme: Joaquina Ramalho, Agenor Gomes ou Guilherme Praum da Silva. Terceira questão e última. Escreva no seu caderno os lugares que você conhece da Vila Guilherme. Compartilhe conosco. Vamos agora às respostas das questões da aula de hoje? Respostas. Questão número 1, lixão. Questão número 2, Guilherme Praum da Silva. Até a próxima aula. Obrigada!